Boa noite, Adélia. Boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Davi e eu vou dar início aqui ao nosso trabalho de pedologia sobre os organossolos. Bom, os organossolos, eles são solos que possuem 40 centímetros de profundidade e são compostos de 30% de carbono orgânico na sua superfície. Eles são presentes em várzeas, são presentes em turfeiras e mangues, ou seja, regiões mais úmidas e frias. Bom, a sua importância dos organossolos, principalmente no armazenamento de água e outros recursos, porque eles atuam como esponjas que ajudam a regulamentação hídrica e também eles ajudam na preservação do ecossistema. Bom, outras características dos organossolos são o uso agrícola deles, porque eles são solos que precisam de correção ácida e de compactação. Bom, também, falando sobre os organossolos, algumas características gerais deles são alto teor de matéria orgânica, como eu já falei ali em cima, que 30% dele é composto por isso. Ele tem baixa fertilidade natural e também ele possui grande vulnerabilidade à degradação. Agora, sobre o contexto de estudos dele, como que ele pode ser estudado, ele pode ser estudado de forma na pedogênese, que é no estudo de formação do solo. Ele pode ser estudado também na agronomia, no uso agrônomo dele, como que ele pode ser, o que pode ser plantado, se ele pode ser, tipo assim, fértil, o que plantar nele, por exemplo. Pode ser também estudado em questões de mudanças climáticas, que necessitam de um manejo adequado para ele, e também na ecologia e na conservação. Meu nome é Murilo, eu vou falar um pouco sobre a formação e processos pedogenéticos. Bom, a formação do solo, ou a pedogênese, é um processo dinâmico e contínuo, que envolve a transformação de materiais primários, como rochas, em solos que podem sustentar a vida. Esse processo é influenciado por uma combinação de fatores e interações ao longo do tempo. Os principais processos pedogenéticos envolvem a desintegração física, intemperismo químico, intemperismo biológico, acúmulo de matéria orgânica, transporte de materiais, fatores climáticos, entre outros. Alguns fatores que influenciam o desenvolvimento dos organossolos pois eles são solos ricos em matéria orgânica, formado principalmente em ambientes onde a decomposição de matéria orgânica é lenta e a acumulação de material orgânico supera o processo de decomposição. Esses solos são típicos de ambientes como pântanos, brejos e áreas com alta umidade. O desenvolvimento dos organossolos é influenciado por diversos fatores, são eles: clima, vegetação, topografia, o tipo de material de origem. E, resumindo aqui, eles se desenvolvem principalmente em ambientes úmidos, onde a decomposição é mais demorada, e fatores como clima, vegetação, alagamento, ação humana são fundamentais para determinar a quantidade e o ritmo da formação desses solos, com a acumulação da matéria orgânica sendo o principal processo pedogenético. Boa tarde, meu nome é Hugo. Eu vou falar um pouquinho das propriedades físicas e químicas dos organossolos, começando pela textura. A textura dos organossolos ela tem um forte aspecto orgânico, né? Já fala pelo nome, e sensação turfosa ao tato. Já a sua estrutura, ela pode ser maciça ou granular. Aí, o teor de matéria orgânica dos organossolos ele é muito alto, podendo chegar a 30% quando ele é mais seco ao ar, e gira em torno de 20% quando ele é saturado em água. A fertilidade dele é baixa por conta da falta de oxigênio no solo, por conta do excesso de água, né? Então acaba atrapalhando a fertilidade. A capacidade de retenção de água dos organossolos é bem grande, e também é devido, né, à quantidade de matéria orgânica que está situado nele. Meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouquinho da distribuição dos organossolos no Brasil e no mundo. Então, esses solos eles são encontrados em ambientes com grande acumulação de matéria orgânica,
que é o caso, por exemplo, de áreas de pântano, torfeiras, zonas alagáveis. Então, no Brasil, é mais comum em regiões de clima úmido e com zonas alagadas, que são o caso, por exemplo, de partes da Amazônia, Pantanal, litoral nordeste e partes do sul e sudeste do país também. Já mundialmente, esses solos eles são encontrados em regiões com clima temperado, frio, tropical, com alta umidade, que é o caso, por exemplo, de partes da Rússia, Canadá, Irlanda. E é importante falar também de fatores que são importantes e que influenciam na formação e distribuição desses solos em todo o mundo, e no Brasil também, que são clima, vegetação, temperatura, topografia, que todos esses são fatores que vão influenciar na formação, como eu disse, de distribuição desses solos durante todo mundo, e que é uma coisa de extrema importância. Eu vou falar um pouco do uso e a importância agronômica no organossolo, que apesar de ser um material rico em matéria orgânica, não é um material adequado para qualquer cultivo. Isso devido às suas limitações agronômicas. A principal delas é que é uma área de preservação permanente, onde não pode ser tocada. O oxigênio drástico, muito pouco oxigênio devido à água na superfície, muita água na superfície. Alta CTC devido a muita matéria orgânica. Além de mecanização, que não seria possível ter mecanização no organossolo, onde é um solo muito úmido, que não conseguiria entrar uma máquina ali para mexer. Erosão, não seria uma erosão física, mas uma erosão ambiental, né, devido à sua contaminação. Então, por isso mesmo, é uma área de preservação permanente, onde qualquer coisa que poderia usar a mais ali já contaminaria muita coisa. Na agronomia mesmo, o que poderia ser usado o organossolo seria talvez para cultivo de cogumelos, que ia ajudar muito devido à alta matéria orgânica, além das plantas que vivem no organossolo, que são plantas que possuem aerênquimas, que só desse jeito que poderia ser importante para a agronomia. Agora eu vou falar sobre o tópico 6, impactos ambientais e conservação. Os organossolos são solos muito ricos em matéria orgânica. No entanto, o uso inadequado pode gerar erosão, degradação e a perda dos seus nutrientes. A drenagem excessiva e o desmatamento vão acelerar a decomposição dessa matéria orgânica, liberando assim CO2 e também influenciando no equilíbrio ambiental. Para a conservação, práticas sustentáveis são essenciais, como por exemplo o manejo híbrido adequado, o reflorestamento e o uso controlado para a agricultura. Estratégias como rotação de cultura e plantio direto são usadas para minimizar esses impactos, assim conseguindo conservar mais desse solo tão valioso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as culturas que podem ser cultivadas nos organossolos. Antes de pensar em algum tipo de cultura, deve-se lembrar que ele é um solo não muito adequado, se não fizer as correções corretamente. Por quê? Ele é um solo muito rico em matéria orgânica, como foi dito pelos integrantes anteriores. É um solo que ele degrada muito quando é drenado, e também a sua altimetria. Mas vamos lá. Uma boa cultura para se plantar no organossolo acaba sendo o arroz. Por quê? O arroz ele prefere ambientes mais alagados, com bastante água, que é o caso dos organossolos, que são bastante úmidos. Também algumas hortaliças, como cenoura, beterraba e alface, que também precisam de bastante água. O milho e a soja, eles podem ser plantados se acontecer uma calagem eficaz, que é para tirar um pouco da acidez do solo, que por ele ser um solo bastante úmido e de outras regiões, ele acaba sendo mais ácido. E também se pode plantar palmeiras e culturas perenes, como por exemplo é o caso da Amazônia, que lá se planta o açaí, que é bastante comum na região brasileira,
e também o dendê. Também pode-se plantar batata, que é um cultivo bastante comum no Brasil, e especialmente quando o solo é bem drenado. Isso ajuda muito no cultivo da batata. Vamos lá. Outras culturas são plantas forrageiras, como devido às pastagens, também ajuda bastante. Eu vou fazer a conclusão aqui e retomar os principais pontos dos organossolos. Então, para relembrar, são solos pouco evoluídos, né, de coloração escura, devido ao alto acúmulo de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela pode estar presente nesses solos em vários estágios de decomposição, desde ácidos fúlvicos até a umina. São solos com baixas condições de drenagem, sendo de mal drenada a muito mal drenada. Esses solos você pode encontrar eles em locais desde clima tropical, com hidromorfia, né? Sendo eles em regiões costeiras ou várzeas, e você pode encontrar até em locais frios e úmidos também, onde esse acúmulo de matéria orgânica ele não consegue ser, essa matéria orgânica ela não consegue ser mineralizada por conta de algum fator que limita ela ali, seja ele ou a água ou o frio que impede que as bactérias que fazem, os organismos que fazem essa decomposição, né, atuam e não consegue fazer essa mineralização aí da matéria orgânica e o que ocorre esse acúmulo. Certo? Muito obrigado e boa tarde.